convido vocês a abrir em Romanos capítulo 5. Onde nós vamos ver a razão que o apóstolo Paulo dá, a base que o apóstolo Paulo apresenta para o amor de Deus. É um assunto que é extremamente falado nos dias de hoje, onde Deus é um Deus que nos ama e esse amor de Deus ele gera confiança em nós, ou ao menos ele deveria gerar. Então, Romanos capítulo 5, a partir do verso 6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Deus nos ama. E esse assunto de Deus amar as pessoas, ele é um assunto que tem sido falado bastante aqui no Brasil, nas igrejas aí afora. Só que o problema é que o assunto do amor de Deus, ele também tem sido alvo de banalizações, ele tem sido alvo de deturpações, e o amor de Deus que é apresentado pelo mundo não é o amor de Deus que é apresentado pelo próprio Deus na Bíblia. As pessoas hoje, elas tentam ensinar a igreja a respeito de como Deus nos ama. E se a gente parar para pensar, existem duas formas que a gente está acostumado a ver que as pessoas pensam que significa o amor de Deus. Em primeiro lugar, as pessoas acham que o amor de Deus ele é demonstrado através de bênçãos materiais. Então, que a prova que a gente tem de que Deus nos ama, a prova que a gente tem de que Deus se importa conosco é porque nós somos bem-sucedidos na nossa vida financeira. Ou porque nós temos uma boa saúde, ou porque nada nos falta. Então, essa é a forma como muitos hoje têm apresentado o amor de Deus. Então, tu pode sentir o amor de Deus porque tu tem um carro do ano. Tu pode sentir o amor de Deus porque tu tem um emprego muito bom, porque tu tem um salário alto. Essas são as formas de que o mundo tem apresentado como base que Deus nos ama. E se a gente pegar o que a Bíblia nos ensina a respeito do amor de Deus, não tem absolutamente nada a ver com isso. O amor de Deus, então, em primeiro lugar, ele não é medido por quão bem materialmente nós estamos, ou por quão bem na saúde nós estamos, ou a nossa família está. E uma outra forma que as pessoas têm falado a respeito do amor de Deus, e que é uma prova do amor de Deus, é a aceitação permanente de quem nós somos. E eu vou explicar isso melhor. As pessoas têm dito o seguinte: Deus, por ser rico em misericórdia,
Deus, por ser cheio de amor, Ele nos aceita como nós somos. A gente vai ver que isso é verdade no início. Deus nos recebe e Deus derrama a sua graça, como nós acabamos de ler, sendo nós ainda o quê? Sendo nós ainda pecadores. Então Deus, Ele morreu não por justos. Deus não morreu por santos, mas Deus morreu na cruz em Jesus Cristo por pecadores. Para que esses pecadores deixassem de ser pecadores. Para que esses pecadores iniciassem uma vida de santificação, uma vida de abandono dos seus vícios, uma vida de abandono dos seus pecados. Então, o que também tem sido ensinado hoje é que, além de o amor de Deus ser provado por quão bem financeiramente nós estamos, o amor de Deus também é manifestado em quão tolerante nós somos e enquanto nós aceitamos o pecado e a maneira errada de ser. E esse não é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não aceita todas as coisas, mas o amor de Deus, ele transforma todas as coisas. Então também Deus não exige de nós, na nossa força, que nós sejamos como Ele gostaria que nós fôssemos. Sabe, como se Deus, Ele desse uma lista de como nós deveríamos ser, e Deus nos entregasse, vocês não podem ser pecadores, então está aqui uma lista, e vocês a partir de agora têm que seguir essa lista. Não, também Deus é cheio de misericórdia. Deus não tolera os nossos pecados, Deus não se agrada dos nossos pecados, mas por bondade o próprio Deus nos transforma em relação aos nossos pecados. Então não é como se Deus exigisse de nós uma coisa que nós não conseguíssemos fazer. Na verdade nós não conseguimos, mas Ele faz e Ele derrama a sua graça por nós. E Ele então, Ele nos ajuda, Ele nos socorre para que nós abandonemos a nossa maneira errada de viver. E aqui então o apóstolo Paulo está mostrando as bases desse amor de Deus. No versículo central que eu gostaria que vocês prestassem atenção é que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus, então, não está em que Deus tolera todas as coisas. E a prova do amor de Deus, então, também não está em que Deus nos dá materialmente todas as coisas. Mas a prova do amor de Deus para conosco está em o que o apóstolo Paulo termina de dizer no verso 11, em que nós alcançamos a reconciliação. Essa é a prova de que Deus nos ama. Essa é a prova de que Deus nos quer bem. E a prova de que Deus nos quer bem é a reconciliação que Ele proporciona entre nós e Ele. É a salvação dos nossos pecados, é a expiação pelos nossos pecados, é a nova vida em Cristo Jesus. Essa é a prova do amor de Deus. Então, de acordo com o mundo, nós merecemos esse amor. Se a gente for seguir essa lógica, né? A prova de que o mundo dá do porquê nós temos bens materiais, do porquê nós devemos ter uma saúde perfeita, e porquê nós não podemos passar por nenhuma tribulação, nenhum momento de dificuldade. Em suma, está a ideia de que nós merecemos esse amor. Em suma, está de que nós somos tão bons, ou nós somos tão coitados, que Deus ele tem a obrigação de nos amar. De que Deus ele tem o dever de nos amar. Porque olha quão legal e quão bom nós somos. Então, às vezes, é inconcebível na mente dessas pessoas um Deus que não nos ama. Porque nós somos, a ideia então enraizada por trás disso é que nós somos pessoas boas.
Mas a ideia que o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui na carta aos Romanos, e que toda a Escritura nos ensina, é que nós não somos bons. E que por isso, então, nós não merecemos o amor de Deus. Porque Deus é bom. Porque como nós podemos merecer o amor de Deus se os nossos pecados que nós cometemos diariamente, eles afrontam o nosso Deus? Mas aí entra em contradição o outro pensamento humano de que Deus tolera os pecados, e isso significaria então que Deus não é santo. E a Escritura vai nos ensinar de que Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, Deus abomina qualquer tipo de injustiça, Deus detesta qualquer tipo de maldade, Deus detesta qualquer um que quebre aquilo que é bom e aquilo que é justo. E a notícia trágica que o Evangelho nos traz é que nós todo dia somos maus e nós somos injustos. Então o problema central é na nossa concepção a respeito de Deus e na nossa concepção a respeito de nós mesmos. Porque às vezes a ideia de que nós temos a respeito de nós, ela que está errada. Porque se na nossa concepção nós somos pessoas boas e nós somos pessoas justas, nós vamos pensar que Deus é o quê? Mau e injusto. E o problema é que o ser humano, ele gosta de saber a realidade sobre a sua atual situação. Pelo menos, eu sou assim, né? Quando eu estou me sentindo mal, assim, que eu estou suspeitando de alguma coisa, eu não gosto de ir no médico. Não tenho prazer de ir no médico porque eu vou receber o diagnóstico do que eu tenho e às vezes eu tenho medo de receber esse diagnóstico. Acho que eu herdei isso do meu pai. Ele é igualzinho. Na verdade, ele é pior que eu. Quando ele aceita ir no médico, tu sabe que ele já está quase batendo as botas, já. A coisa já está triste. Então, mas a gente não gosta de receber a real a respeito de nós. Nós sempre procuramos uma forma de amenizar a situação que está ruim. E o problema que o Evangelho nos traz é que diante de Deus não há nada que nós possamos fazer para amenizar a nossa situação. Não existe nada que a gente possa fazer para que Deus então ele possa mudar a consideração que Ele tem por nós. E é isso que nos frustra, e é isso que frustra o ser humano quando ele não tem capacidade de resolver o seu problema. Isso é frustrante. E é por isso que nós ficamos, às vezes, indignados, às vezes a gente fica sem reação quando nos é apresentada uma situação que a gente não tem nada para fazer. A gente fica irritado, a gente fica nervoso, porque a gente sabe que a gente não pode mudar aquela situação. E diante de Deus nós não podemos mudar a nossa situação, porque nós nascemos em pecado e em pecado nós morreremos se Deus não intervir. E esse é o princípio de salvação que o apóstolo Paulo está ensinando desde o princípio aqui em Romanos. E olha o que ele diz aqui, no verso 5 que nós lemos na semana passada, ele diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Aí ele vai explicar agora as bases desse amor que ele disse que o Espírito derrama no nosso coração. E ele começa explicando no verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Agora ele vai começar a explicar por que o Espírito derrama esse amor no nosso coração e por que esse amor que o Espírito derrama no nosso coração
nos crentes em Jesus, ele é segurança de salvação. E ele começa então no verso 6 dizendo: porque Cristo estando nós ainda fracos. O que significa estando nós ainda fracos? O que significa esse termo fraco que o apóstolo Paulo está aplicando aqui? Todos nós nascemos fracos, porque todos nós nascemos debaixo do pecado, porque todos os seres humanos são pecadores. O que ele está tratando aqui então é dos efeitos que o pecado tem na nossa vida. E é por isso que às vezes nós nos enganamos com a nossa situação, achando que nós podemos melhorar a nossa vida. A partir do momento que eu quiser, eu abandono essa minha vida aqui. A partir do momento que eu quiser, eu vou para a igreja. A partir do momento que eu quiser, eu me converto. Isso é mentira, não é assim. Porque não é como se nós tivéssemos nascido fortes e a partir de um momento nós nos enfraquecemos e podemos tornar a ficar fortes a hora que nós quisermos. É mentira. Nós nascemos enfermos, nós nascemos doentes, nós nascemos mortos nos nossos pecados. E o que significa o termo morto? O termo morto significa que o pecado ele nos atingiu de tal forma que nós somos incapazes de desejar o bem. A não ser que Deus, o Espírito Santo, nos vivifique. A figura que se trata é como se nós, sem a ação de Deus, mesmo que o Evangelho fosse apresentado a nós, mesmo que eu estivesse pregando para cada um de vocês que vocês precisam se arrepender, é como se eu estivesse pregando dentro de um cemitério, um monte de lápides. Isso significa que pregar aos que estão mortos. E eu estivesse pregando a ressurreição dentro de um cemitério. Os mortos estão ouvindo a minha voz ou não? Não, porque eles estão mortos. E aqui o apóstolo Paulo está ensinando então que Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Por que as pessoas se convertem então? Por que as pessoas mudam a sua maneira de viver? As pessoas se convertem porque Deus age no meio da pregação. As pessoas se convertem porque quando o Evangelho do Reino é pregado, Deus, o Espírito, é quem fala. E nós, quando escutamos a pregação do Evangelho, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E Deus é o Deus que vivifica os mortos. E é por isso que quando Jesus ensina Nicodemos, em João capítulo 3, ele diz que a primeira coisa que era necessário para ele entrar no reino era o quê? Nascer de novo. E quem faz essa obra de novo nascimento, ou de uma ressurreição espiritual, de uma vida nova espiritualmente, não somos nós, é Deus quem faz. Então, quando Cristo veio a esse mundo morrer pelos pecados, ele não veio morrer por pessoas fortes, ele não veio morrer pelos vivos, mas ele veio morrer pelos fracos. E todos nós somos fracos, ou estávamos fracos. E diz que morreu em seu tempo. A morte de Jesus ela foi real, a morte de Jesus ela aconteceu na história, a morte de Jesus, e é por isso que o Evangelho ele se preocupa em dar pontos históricos. A morte de Jesus aconteceu no reinado de tal, onde tal era governador da Judéia, onde tal era rei, era imperador de Roma. Ele está situando historicamente que a morte de Jesus Cristo não é um conto de fadas. Quando nós lemos a Escritura, nós não estamos lendo uma história fantasiosa. Nós estamos lendo a respeito de Jesus, os seus apóstolos e os seus profetas que viveram neste mesmo mundo que
nós vivemos. Que viveram uma vida assim como nós estamos vivendo a nossa vida, e que Jesus então ele veio a este mundo e ele morreu pelos nossos pecados neste mundo, na Judéia, na Palestina, ele morreu em Jerusalém. E Jesus ele morreu então pelos ímpios. Jesus morreu pelas pessoas que são ímpias, ou seja, aquelas pessoas que estão fora da aliança, aquelas pessoas que estão fora do povo de Deus, aquelas pessoas que são estranhas ao povo de Deus. Ele morreu por essas pessoas, para que essas pessoas tivessem uma nova vida, para que os seus pecados fossem perdoados. Jesus morreu pelo seu povo, assim como ele diz em João capítulo 6, verso 39, gostaria de ler rapidamente aqui. João capítulo 6, versículo 39, o Senhor Jesus diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus veio morrer para o seu povo. Jesus veio morrer por aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Jesus veio para morrer e nenhum desses por quem ele morreu vai se perder. Aí ele faz uma comparação para nós entendermos como foi o sacrifício de Jesus. E essa comparação é feita no versículo 7, ele diz: porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Eu vou parafrasear esse versículo para que vocês possam entender o significado dele. Dificilmente alguém morreria por um justo. É isso que ele está falando aqui. Mas ele diz que talvez por uma pessoa boa, alguém poderia morrer. O que seria o justo descrito aqui por Paulo? Seria uma pessoa que nós sabemos que age corretamente. Uma pessoa que a gente sabe que cumpre a lei, uma pessoa íntegra. Essa pessoa ela causa o que em nós? Ela causa um sentimento de respeito. Nós respeitamos aquela pessoa, porque nós sabemos que ela é uma pessoa íntegra. Mas o apóstolo Paulo diz assim: dificilmente nós daríamos a nossa vida por ela. Agora ele diz assim: talvez por uma pessoa boa nós dessemos a nossa vida. Qual a diferença entre o bom e o justo aqui? A diferença está no afeto que nós temos por essa pessoa. Essa pessoa é bondosa para conosco, nós consideramos essa pessoa. Então há um sentimento envolvido e talvez nós nos sacrificaríamos por essa pessoa. Por uma pessoa que só nos causa respeito, dificilmente. Mas por uma pessoa que nós consideramos, uma pessoa que nós amamos, nós talvez daríamos a nossa vida. Só que Jesus ele não deu a sua vida nem pelo justo e nem pelo bom. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que Jesus ele não deu a sua vida por um grupo de justos. E Jesus ele também não deu a sua vida por um grupo de pessoas boas. Jesus ele deu a sua vida por pessoas ímpias. Jesus ele deu a sua vida por pecadores, coisa que nenhum de nós fazemos. Talvez por uma pessoa boa nós daríamos a nossa vida, mas por um grupo de ímpios, pecadores, que afrontam a sua lei, que o desrespeitam, que o tratavam com indignidade, foi por esses que Jesus deu a sua vida. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a palavra do apóstolo. Então ele diz no verso 7, ninguém daria a sua vida por um justo, talvez alguém ou outro daria a sua vida por uma pessoa que é boa, mas Deus ele prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós pecadores. Então a prova de que Deus
ama o mundo é que Jesus morreu por nós, sendo nós pecadores. Então, o amor que Deus nos ensina é um amor que ele é provado. O amor que Deus nos ensina não é um amor apenas de palavras. O amor que Deus nos ensina é um amor concreto, provado, de fato e de verdade. Então, o amor que nós temos por Deus também é um amor provado. E o amor que nós temos uns pelos outros também é um amor provado. Isso quem nos ensina é o apóstolo João na sua carta, quando ele diz: filhinhos, não os ameis de língua. Ou seja, não amem uns aos outros somente com palavras, mas amem uns aos outros com o quê? De fato e de verdade. Então, a prova de que nós amamos a Deus não é nós dizermos que amamos a Deus. A prova de que nós amamos a Deus, ou seja, eu posso provar que eu amo a Deus porque eu obedeço os seus mandamentos. É muito fácil eu chegar para vocês e dizer assim: eu amo a Deus, pessoal. Se perguntarem se eu amo a Deus, eu vou dizer: eu amo a Deus. Agora, se disserem para mim: prova que tu ama a Deus. O que eu vou dizer para a pessoa? Não, eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Deus, ele simplesmente não disse que apenas nos amava. Mas Deus provou esse amor, ele deu prova desse amor em que Cristo morreu por nós. Ou seja, Deus provou que amava a sua igreja, aonde ele solucionou os problemas dessa igreja, aonde ele resgatou a sua igreja, aonde ele redimiu a sua igreja, aonde ele purificou a sua igreja através da morte de Jesus. Então a gente não pode dizer que ama a Deus, e a gente não pode dizer que ama uns aos outros se esse amor ele não é provado. Então eu posso duvidar que vocês amam a Deus, e vocês podem duvidar que eu amo a Deus, se vocês não veem na minha vida provas desse amor. E eu posso duvidar que vocês me amam, assim como vocês podem duvidar que eu amo vocês, se nós não vemos provas desse amor também. O amor de Deus, então, ele foi provado na expiação. O amor de Deus, então, nós aprendemos nesse verso também que ele é imerecido. Nós não merecíamos esse amor. Então, essa concepção que nós temos hoje de que nós merecemos o amor de Deus, de porque eu sou uma pessoa, eu sou uma vítima, eu sou um coitado que está aqui dependendo do amor de Deus, ele é obrigado a derramar sobre mim, isso é mentira. Mas Deus ainda assim derrama, não porque nós merecemos, mas porque Deus é cheio de graça e de misericórdia. E além disso, esse amor que Deus derrama sobre nós é um amor santificador, que é também contrário ao que o mundo tem ensinado a respeito do amor de Deus. O amor de Deus, então, ele não é um amor que tolera todas as ofensas, não é um amor que não faz distinção de pecados, mas o amor de Deus, ele é santificador. É um amor que ele morreu por nós enquanto nós estávamos nos nossos pecados, para que nós não estivéssemos mais. Essa é a luta que a gente tem tido na igreja de uns tempos para cá, não na nossa igreja, na igreja de forma geral, com relação, por exemplo, à questão dos homossexuais. Né? Nossa igreja, a gente não tem nenhum, né? Homossexual, graças a Deus. Né? Piada nada mesmo. Então, mas é um dilema que a igreja tem enfrentado nos dias atuais, porque os homossexuais têm dito o quê? Qual o argumento que eles têm usado? E essa é a deturpação que o mundo tem feito.
de que Deus aceita eles como eles são. Porque Deus é o quê? Deus é amor. Que nós então não podemos dizer que eles estão errados porque Deus aceita eles. E aqui nós vemos que Deus morreu pelos ímpios. A questão é que Deus morreu pelos ímpios para que eles deixassem de ser ímpios. A questão é que Deus morreu pelos pecadores para que eles fossem santificados dos seus pecados. Então os pecadores, eles são extremamente bem-vindos na igreja. A igreja está de portas abertas para receber quem quer que seja, porque a graça de Deus não faz distinção. É isso que nós temos aprendido em Romanos, porque Deus não faz acepção de pessoas. Então a igreja prega a todas as pessoas e a igreja recebe e acolhe todas as pessoas. Mas a graça de Deus, ela é santificadora na vida dessas pessoas. E a prova de que essas pessoas receberam o amor de Deus nos seus corações é que agora elas também amam a Deus. E a prova de que elas amam a Deus é que elas guardam os seus mandamentos. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui o que o apóstolo está mostrando, ele está nos gerando confiança. É isso que ele está fazendo. Aos crentes aqui ele gera confiança no amor de Deus. O que ele está mostrando para os crentes aqui, a gente lembrando do contexto dessa passagem que a gente viu na semana passada, daqueles crentes que enfrentam tribulações, aqueles crentes que enfrentam angústias, nós vemos que esses crentes, essas tribulações, essas angústias, elas produzem o quê? A esperança. E ele diz o que então? Que a esperança não traz confusão, porque o Espírito de Deus derrama o seu amor nos nossos corações. E ele está mostrando então por que esse amor que o Espírito de Deus derrama nos nossos corações, ele nos dá certeza da salvação e da vida eterna. Ele está mostrando aqui porque quando nós sentimos esse amor sendo derramado nos nossos corações, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele está mostrando porque no tempo em que nós éramos inimigos, no tempo em que Deus poderia nos destruir, Deus usou de misericórdia para conosco. E nesse tempo Jesus morreu por nós e nos purificou dos nossos pecados. Ele diz, então, se nós não fomos destruídos enquanto nós éramos ímpios e éramos inimigos de Deus, agora sim que nós não vamos pensar que nós vamos ser destruídos ou que Deus vai nos abandonar. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a confiança de que nós temos de que o nosso Deus não nos desampara, a confiança que nós temos de que o nosso Deus, ele continua nos amando e vai nos amar até o fim, é de que ele nos redimiu no sangue de Jesus, é de que no tempo em que nós éramos inimigos, no tempo em que nós estávamos em luta contra Deus, ele usou de misericórdia. E agora que nós fomos trazidos para perto dele,
agora que nós fomos unidos a Jesus Cristo, nós podemos ter a certeza e a convicção de que esse amor, ele não pode mais ser separado de nós. De que agora esse amor, ele é certeza e esse amor, ele é para sempre. Porque quando nós estávamos nos nossos pecados, Jesus Cristo morreu por nós. Porque quando nós estávamos longe, Deus nos trouxe para perto. E agora em que nós estamos perto de Deus, nós temos certeza de que seremos salvos e guardados da ira até o fim. Então, irmãos, o amor que Deus tem derramado sobre nós, ele não é provado por nós não termos tentações, ele não é provado por nós não termos tribulações. O amor que Deus tem derramado sobre nós não é provado por nós termos poucas condições financeiras, e o amor de Deus por nós não é provado por nós não sermos as pessoas mais saudáveis do mundo. O amor de Deus, ele é provado por nós em que Jesus nos purificou dos nossos pecados, nos livrou da ira de Deus, e ele tem derramado esse amor diariamente no nosso espírito. E esse amor que ele tem derramado no nosso espírito, ele deve nos animar hoje, e deve nos animar diariamente de que agora Deus é favorável a nós, e essa condição ela não vai mudar. De que quando nós estamos enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, esse amor Deus tem derramado através do seu Espírito nos nossos corações, e é esse amor que ele derrama nos nossos corações que nos fortalece e nos anima na hora da angústia, e é por isso que tudo isso que nós passamos no final acaba produzindo e aumentando a nossa esperança. Porque no meio das dificuldades nós provamos do amor de Deus. Então Deus não nos promete não passar por dificuldades. Pelo contrário, Ele nos promete passar por dificuldades. Mas Ele nos promete que quando nós passássemos por ela, Ele nos capacitaria, nos consolaria e nos amaria nessa situação para o nosso próprio bem. Vamos orar? Senhor Deus, somos gratos a Ti pela Tua graça e a Tua misericórdia. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, mesmo nós sendo maus e pecadores. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor entregou sua vida por nós. Te agradecemos porque o Senhor morreu em nosso lugar para nos dar vida. Pedimos a Ti, Senhor, que essa verdade, Pai, pedimos a Ti que essa convicção, essa certeza de que o Senhor Jesus morreu por nós, esse é o fundamento e a prova de que o Senhor Deus nos ama e jamais nos abandonaria, mesmo que as circunstâncias desse mundo pareçam contradizer isso. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé e pedimos que o Senhor anime os meus irmãos que estão com suas fés fracas, a sua fé abalada, e pedimos que o Senhor também converta o coração daqueles que ainda não têm a fé salvadora. Pedimos a Ti, Senhor Deus, o Espírito que vivifique esses corações, que derrame a Tua graça e a Tua misericórdia sobre eles. Pedimos que o Senhor seja glorificado no nome de Jesus. Amém.